Oi, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco de um tema que eu acho que é importante para todos nós, por conta de se tratar de uma hegemonia, né, que existe no mundo, pelo menos do início do século XX para cá, se tratando de um país, também um país que tem um capital cultural e uma influência muito forte, não só na América Latina, como no mundo como um todo, né? Não só por a questão dos seus produtos, na questão da economia, mas na questão cultural também, né? É claro que o inglês é a língua universal hoje, não apenas por conta da importância dos Estados Unidos nesse bloco mundial, mas também por conta da Inglaterra, da Pax Britânica, principalmente da época vitoriana, no século XIX para cá, quando eles praticamente colonizaram ou tiveram influências muito fortes, inclusive nas guerras de independência da América Latina, bem como os Estados Unidos. A gente vai ver logo mais a Revolução de 1776, a Revolução Federalista, que expulsou os ingleses dos Estados Unidos, né? E também vou explicar a origem dos partidos, que são esse sistema bipartidário que tem nos Estados Unidos, basicamente entre democratas e republicanos, né? O que a gente tem que entender sobre os Estados Unidos é que a colonização, claro que já haviam Native Americans, né, nativo-americanos ou índios, como vocês queiram dizer, lá no país antes dos britânicos chegarem, né? Mas a colonização dos Estados Unidos foi muito tardia, ela foi muito depois, por exemplo, de 1492, quando Colombo coloniza a América, chega na América primeiramente nas Bahamas, né, e depois a primeira cidade vai ser em Santo Domingo, na Isla Espanhola, depois 1500 o Brasil, e os Estados Unidos apenas em 1620, quando alguns puritanos, alguns religiosos foram perseguidos na Inglaterra, e eles foram enviados num navio chamado Mayflower, que significa flor de maio, né? Chegaram na costa leste americana e primeiramente fundaram as 13 colônias, como todo mundo sabe, né? O início do país, o oeste, não estava colonizado ou habitado por brancos, né? Apenas por indígenas e tudo mais. Se você comparar nessa época, Olinda, em Pernambuco, ela era um centro cultural das Américas, né? E os Estados Unidos eram apenas colonos que viviam e não tinham muita relação. Então, ou seja, o Brasil nessa época, com o açúcar, que depois vai ser passado para o açúcar das Antilhas e tudo mais, era um país muito mais avançado do que o próprio Estados Unidos, né? O México também, a colônia da Nova Espanha, com a exploração do ouro e os minérios lá no México, também foi a mesma coisa, né? E os Estados Unidos, como eles se tornaram essa grande potência, né? A gente vai ver que ao longo do tempo muitas coisas influenciaram, principalmente a Revolução Industrial e uma nova mentalidade. E como esse país chegou a tal ponto, chegou nessa hegemonia e nessa influência muito forte mundial, como você tem uma espécie de novo Império Romano, claro, dadas as devidas proporções, né? Que é esse tipo de colonização que o mundo tem norte-americana, né? O país teve uma guerra de dependência que foi se concluir em 4 de julho de 1776, com a expulsão dos ingleses. Não é? O primeiro presidente norte-americano foi George Washington. E eles, diferente de muitos outros países, principalmente o Brasil, que tem uma certa carência de ídolos e pais fundadores, eles têm os seus pais fundadores, né? Que a princípio foram considerados federalistas, né? Que eles fundaram um país influenciados com o iluminismo escocês, né, da questão do iluminismo que estava acontecendo, principalmente as ideias de John Locke, né, e assim por diante, até mesmo do David Hume, que foi acontecer, que influenciou também bastante a questão de natureza humana, a questão da própria República Americana, e eles fundaram uma república fundada nos moldes romanos, né, eles elaboraram um país que eles planejado, né? Então foi tudo muito planejado. E a Revolução Americana aconteceu antes mesmo da Revolução Francesa, né? Ela vai influenciar muito os revolucionários na França e posteriormente, como depois com a ascensão do Napoleão, muitas das repúblicas latino-americanas vão seguir esse caminho também, né? Basicamente os dois partidos, né? Alguns dos pais fundadores, tais quais Thomas Jefferson, John Adams, o James Madison, que vai ser o 4º presidente americano. E na época do James Madison, em 1812, quando ele era o 4º presidente americano, você tem uma quebra, né? Você tem uma divisão. Aqueles que fundaram a guerra de 1812, que foi acontecer em New Orleans, principalmente, né?
você tem uma quebra entre os chamados federalistas, que eram aqueles que apoiavam a monarquia britânica, não é? Mesmo os ingleses já não estando mais com tanta influência nos Estados Unidos, os federalistas apoiavam uma federação e um parlamento, basicamente inspirados no parlamento inglês. E você tem os republicanos, ainda não vai ser essa divisão dos partidos que nós temos hoje, mas é o embrião de tudo isso. E esses republicanos, eles admiravam a França. Depois, com a decepção de Napoleão, esses republicanos eles vão remodelar suas ideias por conta do bonapartismo, né, em que eles se posicionaram contra. Thomas Jefferson vai ser um dos famosos federalistas, né, que apoiava esse partido federalista, e o John Adams e o James Madison vai apoiar a influência francesa, né. Você teve depois a guerra de secessão do norte contra o sul, né, o norte mais progressista, Yankee, chamados Yankees, né, e o sul que queria a manutenção do sistema escravocrata, né, principalmente as plantações de algodão do sul dos Estados Unidos. E esses dois partidos, que vai ser o embrião do bipartidarismo que nós temos hoje, eles vão se dividir nessa época, né? Os federalistas basicamente ficaram no sul, né, que vai ser a origem do Partido Democrata, e os republicanos ficaram no norte, que vai ser a origem dos partidos republicanos, basicamente, né? E até então essa noção de republicano vai mudar de lado. O que aconteceu é que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial e foi muito lucrativo para eles na Primeira Guerra Mundial, porque eles entraram apenas em 1917, já falando do século XX, né? Teve a abolição da escravatura por um republicano muito notório, que foi o Abraham Lincoln, né? E depois de 1917 você teve, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram lucrando com tropas descansadas, tropas lutando longe de casa, e receberam muito dinheiro dos impostos dos impostos de guerra dos países, não é? Isso foi acontecer na Segunda Guerra também com o Plano Marshall, né? Mas isso mais para frente. O presidente até então era o Woodrow Wilson, que ele criou durante o Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, o que eles chamaram de 14 pontos. Então, e quanto à questão dos partidos, né? O Partido Federalista, como eu disse, ficou sendo o partido do sul da causa escravocrata, né? E o Partido Republicano acabou ficando para o norte, né? E aí, com o tempo, eles foram mudando de papéis, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Em 1929 teve o crash da Bolsa de Nova York. As pessoas perderam suas ações, quem comprou ações perdeu muito dinheiro, houve uma grande quantidade de suicídios, principalmente nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos sempre se vangloriaram de uma economia de mercado, uma economia que o mercado regulava tudo, basicamente bem liberal mesmo, né? E o que aconteceu é que eles tiveram que intervir, o Estado teve que intervir na economia. Era na época do Franklin Delano Roosevelt, que era parente, inclusive, do Theodore Roosevelt, aquele que eu disse que criou o Big Stick, né, grande influência da Marinha Americana nos países da América Latina e tudo mais, e exerceu muita influência, até como eu vou dizer mais pra frente, das ditaduras da América Latina, né? Mas voltando à quebra da Bolsa de 29, nos anos 30 eles fizeram um tipo de política chamada de New Deal, novo acordo, seria uma tradução mais ao pé da letra, né? Esse New Deal, ou nova negociação também, né? Esse New Deal era basicamente um sistema que pegava as ideias keynesianas do John Maynard Keynes, que era um economista que defendia o estado de bem-estar social, que o Estado deveria intervir na economia e regular a economia, né? Regular os preços também. O Getúlio Vargas fez isso no Brasil, principalmente com café, mandando queimar café e mandando jogarem os tambores de leite para regular os preços do leite e do café durante a época a era varguista, né? Isso gerou muita controvérsia, né, ao longo do mundo, de vários países e tudo mais. Só que esse New Deal foi basicamente uma coisa muito
péssima para os americanos, na visão dos americanos. Particularmente, eu acho que foi uma medida muito sábia e sagaz do governo, né? Que foi basicamente culminar nas social-democracias que aconteceram pós-Segunda Guerra Mundial, até o período neoliberal da Margaret Thatcher nos anos 70 e depois com Reagan nos anos 80. Mas a gente vai falar isso mais para frente. O que aconteceu, basicamente, nesse New Deal era basicamente assim: as pessoas o governo contratava pessoas para limpar as ruas durante o dia e pessoas para sujar as ruas durante a noite. Ou seja, não podia ter nenhum desempregado. Eles estavam querendo minar o desemprego. E fazendo isso, eles criavam empregos, né? Tanto para aqueles que iam limpar quanto aqueles que iam sujar. Essa é uma metáfora muito grande que basicamente explica a necessidade do Estado intervir, inclusive em criação de empregos e tudo mais, né? E, enfim, teve a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entrou após o ataque de Pearl Harbor, que era uma base que ficava perto do Havaí, pelos japoneses, e declarou guerra ao eixo, né? Eles entraram em 1944, no final de 43, com a Operação Tocha, né? Catherine Pass também, que eles fizeram ali no norte da África e no sul da Itália, e depois fizeram a Operação Overlord, que era o ataque do dia D às praias da Normandia, no norte da França, perto do Canal da Mancha, né? Cruzaram o Canal da Mancha da Inglaterra até a França, desembarcaram em batalhas terríveis e ferrenhas e venceram, enfim, os alemães, expulsaram os alemães até Berlim. Se aliaram, né, os aliados se aliaram com a União Soviética e chegaram até Berlim. Parte ocidental de Berlim estava na mão dos aliados capitalistas, como os ingleses, americanos e franceses, e a parte oriental na mão da União Soviética, dos comunistas. Até então, os Estados Unidos tinham uma relação boa com a União Soviética. O Stalin era chamado de Uncle Joe, né, o tio Zé, que era Joseph Stalin, né, o tio Zé, o tio Joseph, né? E eles tinham uma relação amigável, mas isso foi acabar em 1947, com o início da Guerra Fria, né? Principalmente por conta da questão atômica. Os Estados Unidos usaram 2 bombas atômicas no Japão, uma em Hiroshima e Nagasaki, e essa corrida atômica, os segredos dessa bomba atômica foi levado por uma espiã, inclusive inglesa, que tinha um amante na juventude que era comunista. Enfim, ela entregou os planos da bomba atômica, o que diz a história oficial, pelo menos, para a União Soviética, pensando que seria melhor que mais países tivessem armamento atômico para não gerar uma guerra e ter um certo equilíbrio. Isso foi acontecer, isso foi ser o embrião da corrida armamentista e nuclear, e também, posteriormente, espacial da Guerra Fria, né? Então, teve a Guerra da Coreia, pela influência da influência da Coreia, onde os Estados Unidos perderam para a Coreia do Norte, a Norte-Coreia, e por isso que tem a Coreia do Norte comunista hoje. Depois da Guerra do Vietnã, nos anos 60. O engraçado é que o Abraham Lincoln e o John Kennedy foram 2 presidentes assassinados nos Estados Unidos, né? O Abraham Lincoln em uma peça de teatro e o John Kennedy durante uma passeata num carro pelo Lee Oswald, que era um antigo Marine, né? Era um antigo fuzileiro naval, que tentou fazer justiça com as próprias mãos. Enfim, teve muitos protestos contra a Guerra do Vietnã, movimento hippie no mundo inteiro surgindo, Woodstock, Jimi Hendrix, tudo isso. O engraçado que eu gostaria de chamar a atenção é, por exemplo, no fato de que o neoliberalismo, que foi surgir depois com Reagan nos anos 80, no final dos anos 80, com o fim da União Soviética também, no início dos 90, quando você tem o Boris Yeltsin como presidente da União Soviética, dando continuidade ou mudando de uma certa forma a política do Gorbachev, da perestroika, né, e da glasnost, que era abertura política e econômica. Mas o que aconteceu, o que eu gostaria de chamar a atenção ao neoliberalismo, é que ele é um movimento, ou um sistema, melhor dizendo, que ele se implanta sempre com ditaduras ou com governos autoritários. Uma das primeiras experiências neoliberais do mundo foi o Chile, com o Pinochet, né? O Pinochet no Chile foi um dos primeiros que introduziu esse sistema neoliberal. Você teve também na Inglaterra da Margaret Thatcher, que foi um governo autoritário, de certa forma, fazendo ter uma resistência, inclusive na juventude, com os punks, os skinheads depois. E você teve o Ronald Reagan. Depois teve o período neoliberal, que foi os anos 90, né?
Não que tenha sido um período autoritário, não isso, mas o neoliberalismo, como ele é um sistema ou uma ideologia, melhor dizendo, que corta direitos, né, elimina direitos e desmonta o estado de bem-estar social, ele é impopular. Então, é lógico que você não vai ter votos e pessoas entusiasmadas com medidas neoliberais, salvo os bancos e os empresários, e os grandes empresários, né? Mas ele sempre se implanta com uma forma imperativa, basicamente parecido com ditadura, e é o que está acontecendo no Brasil ultimamente. Né? O Estado está sendo desmontado por agendas neoliberais e, basicamente, de uma forma autoritária. Você teve um impeachment, que eu não quero entrar no mérito se for golpe ou não, mas, de certa forma, foi uma cisão abrupta, começando com o Temer e agora com continuidade no governo Bolsonaro. Mas, enfim, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com o Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, com os empréstimos para os países destruídos, para eles se reerguerem, se reconstruírem, enfim, e esses empréstimos alguns países pagam para eles até hoje os juros, né? Outro fator que fez os Estados Unidos se tornar uma grande potência foi o fato de Bretton Woods, nos anos 60 ou 70, se eu não me engano, antigamente a riqueza de um país era contabilizada em sua reserva de ouro, né? E em Bretton Woods passou a ser dólar. Então, a reserva de riqueza que um país tem é sua reserva em dólar. E os Estados Unidos é o único país que emite dólar. Então, ele ao emitir dólar, vocês sabem muito bem que na economia, se você emite dinheiro sem lastro, você gera inflação. Mas ele ao exportar dólares, ele pode gerar inflação em muitos países que desesperadamente precisam de dinheiro a curto prazo, e depois ele pode enriquecer com isso. Então, eles não emitem papel moeda sem lastro nos Estados Unidos. Mas isso acontece exportando para outros países. E é o que o FMI faz quando um país pega empréstimos do FMI. Ele pode acelerar sua inflação com a justificativa propriamente de combater a inflação, né? As ditaduras da América Latina surgiram num período de Guerra Fria, de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? Você teve, como eu já mencionei, no Chile, que foi posteriormente, com a deposição do governo Allende. Você teve o João Goulart aqui no Brasil, com o golpe de 64, mas basicamente foi se consolidar em 68 com o AI-5, né? Tinha um sujeito na época chamado Lyndon Johnson, que era o que influenciou muito esse tempo por detrás do golpe do Brasil, né, da ditadura brasileira, né? Isso era muito influenciado por um movimento que aconteceu nos anos 50, principalmente, chamado macartismo. Tinha um senador nos Estados Unidos chamado acho que era John McCarthy, não me lembro pelo nome, mas era McCarthy. E esse McCarthy, ele era anticomunista ferrenho, e ele criou um sistema, criou um movimento, melhor dizendo, chamado Better Dead Than Red, melhor morto do que vermelho. E esse movimento procurava buscar espiões comunistas, era aquela paranoia, né? Era uma paranoia de que havia comunistas em todos os lugares, em todos os setores da sociedade e tudo mais. E ele prendeu muitas pessoas arbitrariamente, deportou pessoas, inclusive o Charlie Chaplin foi acusado de ser comunista, apesar que ele tinha ideias libertárias, mas todo mundo era acusado. Todo mundo que tinha um discurso mais humanista era acusado de comunista e era deportado ou preso arbitrariamente e tudo mais. Esse movimento foi ter uma influência até basicamente 1985, com o fim da ditadura no Brasil, principalmente, né, e na América Latina as ditaduras não tendo mais tanta força ou acabando, quando o pensamento mundial já era outro. A democracia deveria ser fortalecida, a democracia liberal, né? E a Carta Democrática de 88 foi uma das mais liberais e sociais que nós tivemos, né? Que está ameaçada nos dias de hoje, né? Passaram os anos 90 com ideologia neoliberal por vários países, e depois teve o Obama, o primeiro presidente negro, né, que tinha medidas e intenções de fazer medidas de um estado de bem-estar social, com o Obamacare e tudo mais, mas depois
enfim, ele teve 2 mandatos e agora está o Donald Trump com políticas de certa que misturam um certo neoliberalismo com nacionalismo. Ele é protecionista e reduziu os impostos nos Estados Unidos. Ele, nesse quesito ele tem mérito, eu não vou tirar, mas é um governo autoritário, é um governo que ganhou as eleições com basicamente fake news, muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro aqui. Enfim, é aquilo que eu digo, né? O Big Stick sempre exercendo sua política, né, de carrots and sticks ao longo do mundo afora, né? Veja o que os americanos fazem no Oriente Médio, né, com o Bush pai, Bush filho. O problema que eles geraram na Síria e o problema que eles geraram com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, tanto quanto o Bin Laden era da Al-Qaeda, foi uma criação dos Estados Unidos, e o Estado Islâmico também, que surgiu nas prisões iraquianas, né? Então, o terrorismo, ao mesmo tempo que ele é combatido pelos Estados Unidos, ele é causado também pelos Estados Unidos. A gente tem que ser muito crítico em relação a isso, né? Enfim, não sei aonde isso vai dar, mas eu acho importante a parte dos Estados Unidos em questão de fortalecimento da democracia, na questão de direitos humanos e tudo mais, né? Isso é uma coisa válida que a gente tem que concordar, mas não sei para onde vai caminhar, com o mundo cada vez mais centralizando o capital e deixando a parte periférica cada vez mais distante dos recursos, ou, enfim, gerando sociedades privilegiadas, ou da distinção, né, do privilégio da distinção para uma minoria, que isso, basicamente, é contra exatamente o capitalismo livre, que é o capitalismo que os Estados Unidos sempre promoveu e que eu acho que, nos dias de hoje, está cada vez mais ameaçado.